6 ao 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7. Irmãos, esta é uma noite muito especial para todos nós. Eu perguntei à irmã Adriana Soares, por que a senhora veio tão chique assim, irmã Adriana? Ela disse, o senhor que mandou, o senhor disse que hoje é culto de ceia, então é para a gente vir com a melhor roupa que temos lá no guarda-roupa, né? Então, eu imagino que o irmão Valmir com a sua camisa branca aí, também é a camisa boa que ele tem no guarda-roupa. Eu não estou de todo contente com ele ainda, porque ele tem um frango com farofa para trazer para mim, mas ele não trouxe ainda, sabe? Já faz um tempo que ele está protelando, mas eu fiquei sabendo que tem sururu ao coco ali, então já me animei. Nós vamos pregar, mas de certa forma, já pensando lá dentro também. Eu acho que a gente poderia até lembrar dos momentos de Atos e da própria carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, a ceia não era somente a ceia, mas era a ceia comunitária. Então, os irmãos partiam o pão de casa em casa e faziam isso com muita alegria. E o mais interessante daquele momento é que os irmãos caíam na graça e Deus mesmo ia abençoando a igreja. Na carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, Paulo começa, logo no capítulo, no início, ele começa muito feliz. Depois ele fica triste por uma coisa que está acontecendo, que estava acontecendo. É que alguns irmãos sabidos chegavam na frente, comiam tudo, e os que chegavam depois não tinham mais nada, irmão Angela. Por isso lá em Chechel eu adotei o seguinte: o pastor tem que ser o primeiro da fila, para que nenhuma ovelha precise ser abatida para poder alimentar o pastor, né? Assim a gente fica tudo alinhadinho. Mas irmãos, essa é a nossa primeira ceia 2020, e com os irmãos Delcio e Dinaldo aqui. E também na terça-feira, lá em Chechel eu tenho vontade de fazer a ceia no meio da semana, na quarta-feira ou no domingo pela manhã, mas ainda não consegui convencer os irmãos com um grupo de fazer assim. Mas eu acho que eu vou me inspirar no culto daqui. A gente vai trabalhar para tentar uma terça, uma quarta, aliás, para o nosso culto lá, ou domingo pela manhã. Fica um momento mais restrito assim para a igreja. De maneira que essa noite ela é muito especial, e os irmãos estão vendo pela alegria, pelos hinos que cantamos, pelas reflexões, e esperamos que Deus fale ao seu coração neste momento. Segundo Reis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que se vestia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Que Deus aplique esse texto no meu e no seu coração. Meus queridos irmãos, irmãs,
Durante toda a nossa caminhada, nós vamos passar por muitas experiências. Algumas delas, ou as experiências de algumas pessoas, até serão relatadas em livros. Naturalmente não estará na Bíblia, porque ela já foi escrita há muito tempo atrás. Estará escrita na mente e no coração de muitas pessoas, e de algumas então em livros. Essa parte do livro de Reis conta a história daquela mulher. E aquela mulher vai até Eliseu fazer uma reivindicação. A mensagem hoje não tem um tema, mas se tivesse seria reivindicação. Aquela mulher sai ao encontro de Eliseu, ela encontra com Eliseu em algum lugar e ela faz a sua reivindicação. Ao fazer uma reivindicação, Eliseu lhe dá uma resposta. O versículo 1, a parte B diz assim: clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E Eliseu responde àquela mulher exatamente o que está nos versículos 2, 3, 4 e 7. E ele diz: que hei de fazer? Ou pergunta: que hei de fazer? O que é que você tem em sua casa? E ele disse para ela: vá, pegue emprestadas vasilhas e pegue com todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E disse mais: entre na sua casa, feche a porta sobre si e seus filhos, e comece a colocar o azeite em todas aquelas vasilhas. E o versículo 7: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e então vivei do resto. Quando aquela mulher faz a sua reivindicação e ela recebe da parte de Eliseu a resposta que Eliseu dá àquela mulher está baseada primeiro na ação que ela teve, a ação de sair, de ir até Eliseu. Mas agora, ao ouvir de Eliseu uma das respostas, ou mais uma resposta, ela pratica uma outra ação. Ela vai vender todo o azeite que tem. Ela vai vender o azeite para poder pagar a dívida e, conforme a orientação do profeta, viver com todo o azeite que ainda vai restar. E nunca entenda aquele resto como resto, como aquela sobra quando você não quer mais, quando não serve mais para nada. Mas entenda aquele resto como parte, uma parte para pagar a dívida, a outra parte para sobreviver, a parte que vai lhe manter, a parte que lhe permitirá viver e viver bem. Aquela mulher tinha um motivo pelo qual a conduziu, a permitiu viver toda aquela experiência. O motivo que a obrigou a falar para Eliseu nesses termos: o meu marido, que era discípulo dos profetas, os meus filhos, os credores, agora eu estou passando esta experiência, estou vivendo esta experiência. O motivo daquela mulher, ou o motivo pelo qual aquela mulher passava aquela experiência ruim, foi que seu marido, um dos discípulos dos profetas, viveu de maneira irregular. Quero destacar que a maneira irregular que aquele homem viveu naquela parte
necessariamente não o tirou do céu, e nós não o temos material para afirmar isso, e nem para afirmar o contrário. Mas podemos dizer que ele viveu de tal maneira que deixou a sua esposa em dificuldade. O marido daquela mulher, um dos discípulos dos profetas, era exatamente o motivo pelo qual ela, os seus filhos, estava em dificuldade. Isso vale lembrar. Nós, maridos, não podemos deixar nossas esposas, nossos filhos em dificuldade. O nosso viver, a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa vida nos obriga a viver hoje pensando no amanhã. Como será a vida da minha esposa depois que eu partir? Como será a vida dos meus filhos quando eu não mais estiver aqui? Quando alguém tiver que acertar as contas e eu não estiver aqui, e que ele puder usar de toda a lei, era isso que os credores estavam fazendo. Quando ele tiver que usar de toda a lei, quando ele estiver acobertado pela lei, qual será a condição? Ou em quais condições minha esposa e meus filhos ficarão? A esposa daquele homem que era discípulo dos profetas, a vida dela estava em apuro. E os seus filhos agora trabalhariam, pelo menos por um tempo, para pagar a dívida que seu pai havia contraído. Aquela mulher enfrentava uma grande dificuldade, a dificuldade que a levou a uma humilhação, a uma aflição muito grande, era que o seu marido a permitiu que assim ela vivesse, assim ela passasse. Mas o profeta Eliseu foi acionado. E a isso eu quero destacar, e quero não somente isso, mas eu quero falar nesse momento especificamente para o irmão Delcio, para a irmã Lindinalva, para o diácono Luiz Carlos, para o irmão Hilton, para o irmão Valmir, a irmã Adriana, os irmãos aqui que têm papéis de liderança, os irmãos lá de Seychelles que têm papel de liderança. Quero dizer então do papel, da responsabilidade de algumas pessoas em especial. Quando aquela mulher estava em aperto, quando ela não sabia o que fazer, quando além de perder o marido, estava para perder os filhos, ela procurou o profeta. Aquela mulher tinha um problema. Ao detectar o problema, ela procurou Eliseu. E Eliseu prontamente perguntou para ela: o que você tem em casa? É claro que não é apenas o que você tem em casa, mas é irmão Delcio, irmã Lindinalva, irmão Valmir, irmã Adriana, irmã Ângela, os demais irmãos, Hilton, diácono Luiz Carlos, que é o vice-moderador da igreja. É a porta que Eliseu abre para que agora aqueles problemas comecem a ser solucionados. A porta que Eliseu abre, o início de uma nova jornada, a mudança de direção, o dirigir aquela mulher numa outra direção, para que agora aquela mulher possa ter o seu problema ou os seus problemas todos resolvidos. O que é que você tem em casa? Foi a pergunta que Eliseu fez para a mulher. E ela disse: apenas um pouco de azeite. Apenas isso. Vale lembrar que às vezes nós não temos muitas coisas em casa. Às vezes nós temos praticamente nada. E quando nós temos praticamente nada, não quer dizer que alguém vai resolver os nossos problemas. Lá em Seychelles, uma irmã perdeu o marido, e no mesmo dia que ela perdeu o marido, alguém foi lá e disse: eu vim aqui para cobrar uma dívida que o seu marido tem, e a senhora tem que me pagar agora, do contrário, eu quero a sua casa. E ela foi falar comigo e disse: irmã, a senhora deve pagar a conta do seu marido.
Agora a senhora deve dizer para a pessoa como é que a senhora pode pagar. Você pode pagar de uma vez, de duas, de 10, de 20, de 30. A justiça vai lhe acobertar sobre isso. Por isso. Mas quando Eliseu perguntou para aquela mulher: o que é que você tem em casa? Ela disse: apenas um pouco de azeite, ou uma botija de azeite. Eliseu direciona aquela mulher dizendo: vá para casa, volte para casa, peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, entre em sua casa, feche a porta e encha de azeite todas as vasilhas. Esta é a resposta que Eliseu dá para aquela mulher. É assim que Eliseu trata aquela mulher naquele momento. E nesse momento eu quero convidar você para tirarmos algumas lições desse texto. Quero convidar todos os irmãos para buscarmos tirar algumas lições desse texto. E a primeira lição que eu tiro desse texto é que as pessoas, em geral, elas têm problemas. Todo mundo tem problemas. O irmão humilde entrou ali e ao entrar eu vi que ele não estava bem. Me dirigi até ele e perguntei qual era o motivo e ele disse: é uma dor na coluna, pastor, que já me acompanha há muitos anos. E ele ainda é jovem, apesar de já estar careca, mas ele ainda é jovem. Com certeza eu sou mais jovem que ele, né? Mas ele é jovem. Todos nós temos problemas. E não interessa se é crente ou não crente. Se é um crente que nós julgamos assim, aquele crente nota 10, ou se é um crente que a gente ama, aquele crente não é muito crente não. Aquele crente está lá na igreja, mas se é aquele crente que a gente diz: rapaz, fulano é crente Raimundo, pé na igreja e o outro pé no mundo, né, irmã? Se é aquele crente que a gente olha para ele e diz assim: fulano está pagando, está sofrendo porque ele fez assim, assim, assim. Nós temos esse comportamento. Ninguém pode levar uma pancada que nós logo falamos assim: está pagando. Aí quando nós levamos uma pancada, nós falamos assim: e eu não sei onde foi que eu errei. Todos nós temos problemas, crentes e não crentes, pessoas crentes que nós julgamos maravilhosas e pessoas que não são tão crentes, crentes há mais de 30 anos, como talvez é o caso do diácono Luiz Carlos, crente talvez há mais de 40 anos, como é o caso da irmã Dinalva, talvez. Com isso eu estou dizendo que ela tem mais de 40 anos, né? Crente há mais de 20 anos, que é o meu caso. Crentes que estão na frente, envolvidos na liderança, e crentes que estão lá no banco, sentado no último banco, como é o caso da irmã Adriana Soares Santos. Todos nós temos problemas. Até Jesus teve problemas. Até Deus teve problemas, porque Ele criou tudo muito bem arrumadinho, tudo muito ajustadinho, e o diabo foi lá e conseguiu entrar. Conseguiu causar uma ferida tão grande que para sarar Deus teve que dar o seu filho. A primeira lição que eu tiro é que todos nós temos problemas. Aquela mulher teve problema, os seus filhos tiveram problemas, o esposo dela que não estava mais vivo também teve problemas, tantos problemas que morreu deixando uma dívida para sua mulher. Alguns irmãos que nós não gostaríamos que tivessem também têm problemas. A dívida daquele homem era tão grande que os filhos dele estavam sendo levados, ou seriam levados para pagar a dívida. Uma outra lição que eu tiro desse texto é que quando nós estamos com algum problema, nós devemos procurar alguém. Quando você estiver com problema, procure alguém. Tem sempre uma pessoa que pode lhe ajudar.
Tem sempre uma pessoa que fará o papel de representante legal de Jesus, dizendo: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Terá sempre alguém que, ao invés de botar o dedo na ferida, que ao invés de sobrecarregar você, ele vai dizer: eu estou contigo, o que é que você precisa agora? Diga o que é que você precisa, que eu estou com você. Existe alguém. Sempre tem alguém que está pronto para nos ajudar. Existe uma pessoa que pode nos ajudar. Procure-a. A outra lição que eu tiro desse texto é que não podemos procurar qualquer pessoa. A mulher do discípulo dos profetas procurou uma pessoa qualquer, que no momento em que ela havia perdido o seu marido, não levou em consideração a dor que ela sentia, não levou em consideração a humilhação a que ela seria submetida ao perder os seus filhos. Ele simplesmente foi lá para executar a dívida. Você precisa saber quem procurar. Você vai estar com um problema, vai procurar alguém pedindo um dinheiro, e ele diz: eu lhe empresto 100 por 150. Você diz: mas o que é isso? Você, se quiser assistir, não vai para o banco. E aí a pessoa está lhe matando. Ou talvez você já estava quase morto, ele termina de lhe matar, ou já lhe enterra vivo. A outra lição que eu tiro desse texto, dessa história, é que quando somos afetados, alcançados ou atingidos por algo que tenta nos destruir, é hora de começarmos a trabalhar para resolver aquele problema e voltarmos à normalidade. Quando você for alcançado por algo, comece a trabalhar para que você possa voltar à normalidade, para que você possa sair daquele problema, para que você possa dar início ao processo de cura, para que você possa dar início ao processo de cicatrização, para que você possa dar início a uma nova história. Não fique preso, não fique ali achando que é o fim, porque não é o fim. Deus te ama o suficiente para lhe dar uma nova oportunidade. Aliás, Ele já lhe deu uma nova oportunidade. A outra lição que eu aprendo com esse texto é que eu sozinho não posso resolver os meus problemas. Aquela mulher sozinha, ela iria perder os filhos. Se ela não tivesse nenhum parente, talvez ela tivesse que se submeter a uma vida de prostituição. Mas ela então procurou Eliseu. Ao procurar Eliseu, Eliseu prontamente arremeteu aos seus vizinhos, aos seus filhos, e agora junta com os vizinhos, com os filhos. Aquela mulher começou a trabalhar e a resolver o seu problema. Sozinha ela não iria conseguir. Sozinho dificilmente você vai conseguir. É muito difícil. Algumas pessoas batem no peito e dizem: ninguém me ajudou, eu consegui sozinho. Eu acho isso a maior agressão que nós podemos fazer com as pessoas. É dizer que conseguimos sozinho, que ninguém nos ajudou, que ninguém de certa forma serviu, até mesmo de escada, dizendo de maneira muito respeitosa. Estava em casa hoje, já me preparando, e pedi a Gabriele: Gabriele, diga assim lá no meu telefone: meu diácono, estou descendo para a igreja. E ela foi lá, quando abriu o contato dele, estava lá dizendo: pastor, estou me arrumando, já chego na igreja. E aí, pai, ele já falou. Meu coração naquele momento se derreteu. E eu disse: diga assim, ok. Semana passada estava aí, esqueci de falar para o irmão Valmir, que ia voltar com ele. E ele disse: pastor, vamos lá em cima buscar o carro. Aí o irmão Valmir disse: não vai não. Ele vai aqui na minha caminhonete. E nós fomos até Chechel. Imagine se eu tivesse que voltar a pé. Imagine que
O irmão Valmir talvez até direita, até bom que eu não precisei andar um pouquinho mais a pé agora, né? Vou até comer, vou tomar um café mais cedo. Aquela mulher não conseguiria resolver sozinha. A outra lição que eu aprendo, e a última para mim nessa história, é que eu não devo me entregar, por pior que seja a situação. Eu não posso me entregar. O Wilton e os irmãos visitando uma senhora aqui da cidade disse: é bonito de ver, mesmo ela naquela situação de enfermidade, ela não se entrega. Eu disse para o diácono Luiz Carlos aqui: essa irmã, primeira, segunda, terceira, é uma irmã tão contente, está sempre de bem com a vida. Nós falamos da senhora como uma irmã que está sempre de bem com a vida, sempre sorrindo. Não devemos nos entregar, mesmo que as coisas pareçam que não tem mais jeito. Tem sim um jeito, porque Deus está ali conosco, dizendo: não temas, não pasme, não se espante, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Não se entregue. Então eu concluo dizendo o seguinte: Deus nos ama, e ama tanto que nos resgatou do maior de todos os nossos problemas. Ele nos libertou do poder das trevas e da condenação eterna. Deus, através de seu Filho, nos deu a vida eterna. E é isso que nós estamos comemorando nessa noite. A vida que Jesus nos deu lá na cruz. Amém. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que congrega aqui nessa igreja. Obrigado pelos irmãos Delcio e Lindinalva e Lázaro. Obrigado, Senhor, por essa família. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que têm feito dessa igreja um bom lugar. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos deu a alegria de ter conosco também a irmã Alice, a Andréia e a Vitória, a filha da irmã Alice. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez, pela entrega e pelo resgate. O Senhor nos resgatou. Eliseu mandou que aquela mulher trabalhasse, e ela trabalhou e resgatou seus 2 filhos. Mas o Senhor deu a sua vida na cruz e resgatou toda a humanidade, e nós te louvamos. Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.